A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra de meditação ao seu coração nessa manhã. No capítulo 17 de 1 Reis, do verso 1 ao verso de número 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileabe, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Querite, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Eu estava meditando nesses capítulos, capítulo 16, 17, e estava vendo que Acabe, ele foi um rei. A Bíblia diz que ele pecou mais do que todos os outros que haviam passado antes dele. E não bastasse isso, ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e ela era uma mulher sanguinária, ela manda matar os profetas do Senhor. E aqui nesse capítulo 17 ele começa destacando a ousadia de um homem de Deus, a ousadia em confiar, a ousadia em cumprir aquilo que o Senhor havia colocado no seu coração. Então Elias chega para Acabe e diz: Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Olha que coisa tão linda, irmãos. Um homem ter a autoridade de poder dizer que está perante a face do Senhor. Eu tive a oportunidade de fazer uma caminhada agora de manhã e eu tenho alguns pontos que eu coloco em oração enquanto caminho. E o primeiro ponto que eu coloquei nessa manhã foi: Senhor, me perdoa, porque para que a minha oração seja ouvida, para que a minha adoração, um dos pontos que eu coloco na oração é a adoração ao Senhor. Então, para que a adoração seja recebida por Deus, em primeiro lugar, é necessário pedir perdão ao Senhor e estar perante a face do Senhor. E aqui Elias, cheio do Senhor, ele diz, chega para Acabe e diz: Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Meus queridos, vivemos um momento de aflição, um momento de dificuldade, confinados dentro dos nossos lares, saindo o necessário. Mas eu convido você a olhar para cima, para o Senhor, para buscar a face do Senhor, para viver perante a face do Senhor, para confiar e depender totalmente do Senhor. Elias, ele cumpre o chamado de Deus e obedece, indo até o rei, e dá-lhe a ordem que Deus havia dito, colocado no seu coração. E no versículo 3 ele vai dizer: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Então Elias chega perante Acabe e dá-lhe a palavra que durante alguns anos não iria chover, e ele vai até o ribeiro de Querite, que, olha só, Deus ordenou a corvos que levasse pão e carne pela manhã e pão e carne à tarde. Duas coisas eu quero destacar aqui. Em primeiro lugar, essa questão de não chover sobre a terra, a gente vai ver que Deus estava quebrando toda a credibilidade de qualquer deus pagão, em especial um deus que Acabe adorava e fez até um altar para ele chamado Baal, que era tido como deus da fertilidade, ou seja, se chovia era Baal que mandava, se fazia sol. Então, ou seja, a crendice deles estava alicerçada nessa crendice errônea de se curvar diante de um Deus pagão, de um Deus que não existe, de um Deus com Deus de minúsculo. Então Deus aqui está quebrando essa credibilidade de Baal, e ele mostra que quem manda a chuva, quem manda o sol, quem dá a paz, quem permite a guerra, quem está no controle de tudo é Deus. Então Deus está humilhando aí tanto Baal como a sua tradição, como a sua falsa religiosidade. Mas a segunda coisa que eu destaco é: Elias vai para o ribeiro de Querite. E quando chega lá, irmãos, a gente vai ver o cuidado de Deus. Deus manda garçons voadores para servir Elias. Ele comia pão pela manhã e carne, pão pela manhã à tarde, e bebia do ribeiro. E a gente vai ver que, passado o tempo, por não chover, a gente sabe que quando não chove, os ribeiros vão secando, é claro. Tive a oportunidade de ir para Cabaceiras e passei com um carro dentro de um rio, Por que passei? Porque estava seco. Por quê? Porque não
Parou um pouco de chover. Então não chove. E agora Deus chega para Elias e diz: vai para a cidade de Sarepta, que eu ordenei a uma viúva que te dê de comer. E quando a gente vai ver essa história, nós vemos que quando Elias chega em Sarepta, ele encontra a viúva, e a viúva diz que vai fazer um bolo, um pão, e vai comer e vai morrer, né? E Elias diz: mas faz primeiro para mim um bolo, porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai se acabar, nem o azeite da tua botija. Então, esse capítulo 17 ele vai destacar exatamente isso: a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o Deus que supre. No Salmo 37 vai dizer que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, em vários textos, Deus vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, Deus é quem cuida, quem guarda, quem abençoa, quem está no controle, quem protege. Como disse no Salmo 37, verso 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas interessante que Elias estava no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus havia colocado no seu coração, e mesmo assim ele enfrenta algumas adversidades, entre elas essa de chegar em Querite e ver o ribeiro secar, em chegar em Sarepta e ver a viúva praticamente passando privações e necessidade. Mas a fé de Elias não foi abalada, pelo contrário, ele foi um homem que semeou flores por onde ele passou. Ele foi um homem que motivou pessoas a confiarem em Deus. E por último, meus irmãos, a gente vai ver que o filho daquela viúva morre. Olha só que situação difícil. E ela chega para Elias e diz: Elias, viesse trazer a minha vergonha, fazendo com que o meu filho morra. E aí, irmãos, Elias vai chegar para aquela viúva com o coração partido. Ela já tinha perdido o seu marido e agora perde o seu filho, e ele não vai relutar com ela. Ele vai dizer: me dá o teu problema nos meus braços. E ele toma o filho daquela mulher morto em seus braços e vai para o seu quarto e ora, e ali ele clama ao Senhor, e ali ele diz: ó Deus, está aí no capítulo 17, no verso de número 21, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Então ele ora incessantemente, e Deus responde. Verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, versículo 23, então tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. Eu quero encerrar nesse momento essa breve palavra motivando o seu coração a confiar no Deus do impossível. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus queridos, seja uma pessoa que semeia fé na sua vida, que semeia fé na sua família, que semeia fé na igreja, que semeia fé na sociedade, no trabalho, seja onde você estiver, semeie fé. O momento é difícil, sabemos, mas a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que estão com o coração cheio de ânimo, cheio de coragem, de confiança no Deus que tudo pode, no Deus que tudo executa, no Deus que é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus nos ajude a seguir adiante, e creia que passaremos por esse momento de dificuldade, e tenho certeza que após esse momento sairemos fortalecidos, glorificando ao nome do Senhor Todo-Poderoso.